que é de introdução à teologia sistemática. E eu propus para os alunos do curso à distância para a gente poder ter essa aula aqui ao vivo, na intenção de aprofundar um pouco mais no conteúdo da apostila e também para falar mais do conteúdo do que aquilo que já tem sido dito até aqui. Então a minha intenção aqui é a gente poder participar, conversar e eu expor o conteúdo para vocês. Na medida do possível eu vou interagindo aqui com os comentários que vão sendo colocados aqui. Para os alunos do nosso instituto, a página que nós vamos continuar aqui a nossa exposição na apostila é a página 20. Qualquer dificuldade aí com relação ao áudio, vídeo, me ajudem, podem falar aí, a intenção é melhorar o máximo possível. Então nós vamos falar sobre a partir da página 20, sobre toda a defesa teológica é bíblica. Esse é o ponto que nós vamos trabalhar aqui na apostila. Quando a gente fala se toda a defesa teológica é bíblica, o que eu quero mostrar com isso é que toda igreja ela tem alguma defesa teológica, ela tem um sistema de crença, ela tem alguma convicção teológica. Mas a questão não é se a igreja tem teologia ou se ela não tem. A questão é se o conceito ou a crença teológica daquela igreja ela é bíblica ou não. Então, é importante nós... Então, voltando ao nosso assunto, o que eu quero falar nesse momento aqui é que a teologia, independentemente de uma igreja dizer que defende ou não a teologia, que ela acredita que ela é importante ou não, ela faz parte da realidade de toda a igreja. A questão que tem que ser perguntada é se a teologia de determinada igreja ela é bíblica ou não. Se ela tem fundamento na Escritura ou não, ou se ela é fundamentada apenas na experiência religiosa, nos conceitos religiosos das pessoas e não na Escritura. Quando a gente olha nesse aspecto, nós temos que compreender que nem toda teologia produzida, até mesmo por algumas igrejas ou por alguns teólogos que são reconhecidos como sendo grandes teólogos, são teologias fundamentadas na palavra de Deus. Um exemplo clássico disso que eu posso dar a você é um teólogo chamado Paul Tillich, que aqui, ó, esse livro aqui é de Paul Tillich, que é um livro de teologia sistemática. E Paul Tillich foi um liberal. E um liberal não crê que a Bíblia é inspirada por Deus, não crê nas narrativas das Escrituras, naquilo que fala de sobrenatural, não crê que Deus intervém na história, a gente vai ver isso mais à frente. Então nós temos aqui um livro de teologia sistemática, produzida por um teólogo respeitado no passado e ainda hoje, lido por muitos, mas que não é uma teologia bíblica, não é uma teologia correta. Por quê? Porque ela não está fundamentada nas Escrituras, ela não tem a Bíblia como o seu fundamento de construção teológica, ele não tem a Escritura como fundamento inerrante, infalível, autoritativo, normativo para a construção da teologia. E é lógico que toda teologia, por melhor que ela seja, ela é produzida por homens falhos e que estão sujeitos a interpretações erradas. João Calvino, por exemplo, ele dizia que paira sobre a nossa mente sempre uma nuvenzinha de heresia. O que ele queria dizer é que todos nós podemos cometer em algum nível alguma heresia na intenção de ensinar corretamente. Mas o fato é que não é se nós erramos ou não na construção de uma teologia. A questão é
se nós erramos naquilo que é essencial na construção da teologia. Existem verdades teológicas que são fundamentais, essenciais, e há outras que são secundárias, que não são fundamentais para a nossa fé. Por exemplo, algumas doutrinas fundamentais que todo teólogo tem por obrigação de desenvolver conforme a Escritura, e o negar destas doutrinas ou distorcer estas doutrinas implica na salvação, implica na fé cristã. Se você negar, por exemplo, a natureza da inspiração das Escrituras, a autoridade, a suficiência da Escritura, isso é fundamental. Os liberais negavam isso. Negar que a Bíblia é inspirada, negar que ela é normativa, que ela é nossa autoridade final da revelação de Deus para nós, isso é fundamental, porque se você negar a Escritura como palavra de Deus, naturalmente você vai negar todo o restante, tudo que vem depois. Porque tudo que vem depois vem da Escritura. Se a Escritura, que é a base, é negada, é lógico que o restante vai ser negado. Então é uma doutrina que não pode ser jamais negada. É por essa razão que o primeiro módulo da teologia sistemática é justamente sobre a Escritura, é a chamada prolegômena, que é a introdução. E nessa apostila que nós temos, nós vamos trabalhar sobre a inspiração das Escrituras, mostrando que a palavra de Deus é inspirada, e é por isso que ela é autoritativa, normativa para a nossa vida. Mas no passado, isso não era discutido. A igreja acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, não havia nenhuma dificuldade quanto a isso, já começava a teologia sistemática tratando sobre o ser de Deus, que é a teontologia. Mas com a vinda dos liberais, a partir de 1800, com o iluminismo, a Bíblia começou a ser questionada e negada a inspiração das Escrituras. Portanto, com essa realidade nova, aí começou então a sistemática começar a ser desenvolvida a partir da autoridade das Escrituras. Outra verdade que não pode jamais ser negada ou distorcida é a Trindade. Por isso que Testemunho de Jeová não tem conversa, é seita, ou outras seitas que negam a Trindade, porque é a base da nossa fé. Negar a Trindade é negar a fé cristã. Negar as duas naturezas do Redentor, de Cristo, que ele é Deus e é homem plenamente, ou enfatizar uma em detrimento da outra. Isso tudo fez parte de discussões teológicas na história da igreja, e até hoje tem muitas heresias e seitas que distorcem estas verdades. Ou, por exemplo, outra verdade que não pode ser negociada, não pode ser deturpada em nada, é com relação à segunda vinda de Cristo. Não estou entrando na questão de dispensacionalismo aliancista, amilenista, pré e assim por diante. Estou dizendo a questão de negar o retorno de Cristo, negar a ressurreição. Um exemplo bíblico. Quando você olha lá em 1 Coríntios capítulo 15, qual que é o assunto que Paulo está tratando ali? Ele está falando que havia alguns hereges que estavam negando a ressurreição de Cristo e, portanto, negando que nós seremos ressuscitados. Depois você leia 1 Coríntios capítulo 15 e você vai ver isso. E aí Paulo vai dizer o seguinte: se nós não cremos que Jesus ressuscitou, se nós esperamos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis desse mundo. Então a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Paulo está mostrando exatamente isso, que se negar a ressurreição de Jesus, negando, portanto, também a nossa esperança escatológica, esperança da consumação, da volta de Cristo, então ele diz, a nossa pregação como apóstolos é vã, e também a fé de vocês é vã. Vocês esperar em Cristo somente nesta vida é uma coisa sem sentido, é ter uma vida miserável. O que Paulo está dizendo ali em 1 Coríntios capítulo 15? Ele está mostrando exatamente isso, que negar esta verdade central é negar todo o Evangelho. Então o que eu quero mostrar para você inicialmente aqui é que a teologia, em alguns aspectos, é tolerável alguns erros. Vou tentar aqui
como reformado que sou, ser arminiano é tolerável, não é deixar de ser crente por ser arminiano. Porque as verdades centrais não são negadas, verdades secundárias são negadas. Ser dispensacionalista não é determinante para a salvação. Não tem que ser aliancista para ser crente. Mas nega-se nesse processo verdades secundárias. Mas estas e outras que eu poderia citar são centrais na nossa fé. E elas não podem ser negadas. Então, quando uma teologia de uma igreja ela é construída sobre uma negação destas verdades centrais, naturalmente ela não é uma teologia bíblica. Ela é uma teologia humanista. Eu não sei se eu consegui ser claro aqui nesse primeiro momento. Vocês podem se manifestar aí no WhatsApp, no Facebook. Outro aspecto importante também que nós precisamos destacar nesse momento é que a teologia ela com os ataques liberais, com os problemas que ocorreram recentemente, ela deixou de ser, em muitos lugares, em muitos teólogos, deixaram de construir uma teologia teocêntrica. Ela começou a ser uma teologia antropocêntrica. Aí eu volto a utilizar aqui o exemplo do Paul Tillich, que criou uma teologia, como Bultmann e outros liberais, Schleiermacher e outros, criaram uma teologia antropológica. Quando a antropologia ela começa a ser a regra para a construção de uma teologia, a teologia ou a própria religião começa a ser vista como um fruto da experiência religiosa do homem, e não fruto da revelação de Deus para o homem. Compreende? O sentido correto é nós desenvolvermos uma teologia a partir da revelação que Deus faz de si mesmo, registrada na Escritura. Essa é a teologia correta. Você buscar na Escritura a revelação para você construir a sua fé, construir o seu entendimento sobre Deus. Mas na medida em que você abandona a Escritura como sendo inspirada, você olha para a Escritura como sendo apenas uma experiência religiosa, como os liberais entendem, não fruto da intervenção, da inspiração de Deus, você vai construir uma teologia, que é fruto de um sentimento sobre Deus, de uma ideia de Deus, mas não de um relacionamento com Deus, porque nessa teologia antropocêntrica, o homem no centro, ela não acredita que Deus se relaciona com o homem. Ela não acredita que Deus intervém na história. Ela não acredita que Deus se revelou. É o que os liberais acreditam. Eu vou falar bastante sobre o liberalismo teológico, que está muito presente nos nossos dias. E, infelizmente, a maioria dos crentes não conhecem nada sobre isso. E aí você vai construir uma teologia, uma religiosidade fundamentada no homem, fundamentada no sentimento humano, fundamentado na ideia humana sobre Deus, e não sobre o que Deus diz que Ele é e que nós somos. E aí nós temos essa teologia não bíblica. Esse é o primeiro aspecto dentro disso aí. Aí Kuyper, que é um teólogo reformado, na página 21 aí, os alunos do Instituto podem consultar, né, tem uma citação de Bavinck e de Kuyper, que ele vai falar sobre a teologia como uma expressão de uma fé amparada nas Escrituras. Em resumo, Kuyper vai dizer que a teologia verdadeira, ela não termina num conhecimento teórico e abstrato. A teologia não é você simplesmente desenvolver alguns conceitos sobre Deus, filosofar sobre Deus, é uma coisa totalmente abstrata e teórica.
Ele diz ao contrário, que a teologia ela alcança uma plenitude no conhecimento prático e existencial de Deus. Então Kuyper vai dizer que, ao contrário de se pensar que a teologia ela é só teórica e abstrata, ela não, ela conduz a teologia correta, bíblica. A teologia correta vai levar você a um conhecimento prático, existencial de Deus. É o que nós já temos falado nas videoaulas aí, é que a teologia é para a vida, discutido no fórum, a teologia é para a vida, a teologia é para moldar a nossa interpretação de nós mesmos, da realidade, a partir das Escrituras. Kuyper vai dizer também que por meio da Escritura e com a iluminação do Espírito Santo, essa teologia é aplicada. Ou seja, não é simplesmente você entender a teologia intelectualmente, mas é você também, como crente, tendo a iluminação do Espírito. O que isso quer dizer? Não é que o Espírito Santo vai te dar revelações teológicas, mas o Espírito Santo vai aplicar estas verdades que você compreendeu intelectualmente, ele vai aplicar ao seu coração, vai fazer assentar no seu coração. Vocês estão começando aí um curso teológico, vocês vão perceber, e eu espero que continuem estudando teologia, porque teologia é para a vida toda, vai passar anos. Talvez vocês vão lembrar de alguma coisa do curso, eu espero que lembrem. Vão lembrar de alguma coisa que eu falei, de algo que eu escrevi aí, ou que vocês leram nesse período de algum livro teológico, e vocês vão falar assim, agora eu entendi. Mas quando você fala assim, agora eu entendi, não quer dizer que você não havia entendido agora, como eu estou tentando passar para você, intelectualmente. Mas você entendeu no sentido existencial. O Espírito Santo aplicou aquilo e fez sentido mais, amadureceu no seu coração, na sua mente, entendeu? Porque agora, se você... Eu espero que eu esteja conseguindo ser didático aqui nessa aula. Mas você, como uma pessoa inteligente que lendo a apostila, pesquisando, você vai conseguindo ver ver o sentido lógico dessas questões. Mas a questão é que isso vai fazer sentido depois. Eu posso falar por experiência. O que eu estudei no seminário, eu entendi intelectualmente. Até porque tinha que entender para fazer as provas, né? Senão não passava. Mas muitos anos depois, e eu continuo ainda, e continuarei até que Cristo me leve, ou que Ele volte, a entender realmente essas verdades. Tem coisas que eu lembro que um professor falou, e eu falo, poxa, agora eu entendi. Agora fez sentido isso aí. Isso que eu estou falando, dentro do que Kuyper fala, é justamente esse assentar, esse amadurecer dessas verdades. Ele continua dizendo que a teologia não pode ser um estudo sem compromisso. A teologia não pode ser um estudo sem compromisso. A teologia não pode ser produzida por um transeunte. Alguém que está só transitando na teologia por simplesmente ter algum desejo de conhecimento teológico. No Facebook tem um monte desses, né? Um monte de meninos que leram uns blogzinhos, assistiram uns videozinhos de YouTube, e leram uns 2 livrinhos e acham que sabe teologia. E a teologia, ela não é para transeuntes, não é para ser estudada sem compromisso. Não é para ser estudada para vaidade pessoal. A teologia tem que ser estudada para a vida. Como crentes que nós somos e queremos aprender da palavra de Deus. Eu convido a você a ir pegar a sua Bíblia e abrir em Efésios. Efésios capítulo 3.
eu vou ler aqui a partir do verso 14. Acompanha comigo, por favor, aí o texto. Efésios, capítulo 3, verso 14. A partir do verso 14, aqui é uma oração de Paulo. E ele ora o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então Paulo está orando aqui, ele diz, por toda a família, colocando diante de Deus para que fossem fortalecidos no poder, mediante o Espírito no homem interior. Eu falo da ação do Espírito Santo. Habite Cristo no vosso coração pela fé. E aí o verso 18, ele diz, a fim é o propósito. Por que ele está orando? Para que Cristo habite no coração daqueles irmãos, para que o Espírito Santo fortalecesse eles no homem interior, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade. Compreender aqui, ele diz, é o propósito. Compreender aqui é conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Paulo está falando de um conhecimento teológico que é mediante a palavra, é mediante a escritura, é mediante o estudo, é mediante a boa teologia. E ele diz, o verso 19, e conhecer o amor de Cristo. O verbo conhecer aí é relacionamento. É a palavra gnosis, que veio os gnósticos, os hereges lá. Só que ele está falando de um conhecimento aqui que é procedente de um relacionamento com Deus, esse conhecimento aqui, que é fruto de uma compreensão das verdades teológicas. Resumindo, é o seguinte: Paulo está dizendo, eu estou orando para que vocês conheçam mais sobre o amor de Deus teologicamente, biblicamente, e isso transforme o relacionamento de vocês com o Senhor. Leve vocês ao conhecimento de Deus. Então, o que Paulo está nos ensinando nesse texto, e tantos outros textos Paulo fala sobre isso, e toda a Escritura fala, é que o verdadeiro conhecimento de Deus se dá por meio de um conhecimento bíblico e teológico. Se você pegar a própria estrutura da carta de Paulo aos Efésios, isso é evidente. Porque do capítulo 1 ao capítulo 3 desta carta, depois você lê a carta nessa visão. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala sobre o que deve ocupar a nossa mente teologicamente. Ele fala do plano redentor de Deus. Ele fala que Deus nos salvou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele fala da igreja, que é agora com Israel um só povo, que a igreja não é de judeu nem de gentios, mas é um povo só, que foi derrubado da parede. Nós somos edifício de Deus, edificados sobre Cristo, que é a pedra angular, os apóstolos e profetas que formam o alicerce com Cristo, e nós somos edificados para a habitação de Deus. Ele vai falando sobre todas essas verdades da nossa vida diante do Senhor. E aí ele diz, do capítulo 4 ao 6, ele vai falar como devemos viver à luz disso. Como que deve ser a nossa vida à luz disso. Ou seja, você só pode viver corretamente diante de Deus se você entender o que Deus quer que você viva. Se você compreender as verdades, ou seja, as verdades de Deus devem moldar o seu viver, devem moldar o seu caminhar. É o que está lá em Colossenses 3,16. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos. Ele fala da esposa, fala do marido, fala dos filhos, aí vai falando, ou seja, tudo está relacionado à palavra. Por isso que Jesus falou, orando na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Continuando então, irmãos, dentro dessa perspectiva,
a teologia produzida pela maior parte da igreja evangélica é uma teologia divorciada da Escritura. É uma teologia, eu falei dos liberais, mas tem a teologia da prosperidade, mística, gnóstica, do meio evangélico, socialista, tem teologia socialista, inclusive agora nós vimos aí recentemente pastores defendendo, e tem um monte de crente defendendo socialismo na igreja, até dizer que Cristo defendia o socialismo e coisas assim. Vou entrar no mérito da questão, que não é outra aula, mas o fato é que há muitas teologias fora da Escritura, mas a teologia verdadeira é aquela construída sobre a Escritura. Quando eu digo teologia verdadeira, eu não estou aqui colocando a teologia reformada e excluindo a teologia arminiana. É lógico que eu acredito que a teologia arminiana tem muitos erros, mas ela não erra nas verdades centrais, como eu expliquei lá atrás. Então ela é verdadeira nesse sentido central. Que eu estou falando de teologias como a teologia da prosperidade, como a teologia liberal, como a teologia envolvida com ideologias políticas, que foge o central, que foge o principal das doutrinas centrais da palavra de Deus.